Boa tarde, meu nome é Márcia Soares, eh, faço parte do projeto Tudo é Economia da Porta Editora. Aqui comigo encontra-se a Sandra Figueiredo, também autora do mesmo manual. Hoje pretendemos, a partir de exemplos, a exemplificação de algumas das principais dificuldades que os alunos vão revelando ao longo da nossa experiência enquanto professoras, e pretendemos partilhar, a partir desses exemplos, partilhar estratégias que podem ser utilizadas na lecionação da balança de pagamentos, de forma a tornar as aprendizagens mais significativas para os alunos. Costumamos iniciar este tema com a revisão aos conceitos de residente e de não residente que foram lecionados no tema 9 na Contabilidade Nacional. E passamos a esclarecer conceitos como o de comércio interno, externo e internacional, porque são conceitos que no senso comum nem sempre são utilizados de forma correta e podem comprometer a terminologia específica que se quer desenvolver. Por isso, iniciamos por estabelecer a diferença entre comércio interno e comércio externo. Ambos têm em comum que são regulados pela legislação interna desse país e têm como diferença que, no caso do comércio interno, os intervenientes são apenas os residentes nesse país, e no comércio externo estamos a falar de transações, de relações entre agentes económicos residentes e não residentes. Relativamente ao comércio externo e ao comércio internacional, o que é que têm em comum? Os intervenientes são agentes económicos residentes e não residentes. Contudo, o comércio externo é regulado pela legislação interna de um país, por exemplo, a legislação aduaneira. Já no comércio internacional, esse comércio é regulado por acordos bilaterais, como, por exemplo, os da OMC ou de blocos regionais como o da União Europeia. Portugal, como faz parte da União Europeia, o seu comércio com os não residentes diz-se internacional e não externo, porque é regulado por acordos negociados pela União Europeia. Naturalmente que não passamos para o conceito de balança de pagamentos sem antes realizarmos uma atividade de avaliação formativa da diferença entre estes conceitos que acabamos de esclarecer. Com frequência, os alunos consideram que na balança de pagamentos são apenas considerados ou registados os pagamentos realizados entre residentes e não residentes. Para evitar esta incorreta associação, é recomendável que no início do tema sejam criadas oportunidades de descoberta por parte dos alunos da resposta a esta pergunta: o que registra a balança de pagamentos? Assim, podemos utilizar estratégias muito simples, como explorar o próprio manual, os conceitos, o glossário, recorrer a tablets, a computadores, ir a uma sala TIC ou até mesmo o telemóvel nas escolas em que isso seja possível, dar oportunidades aos alunos de pesquisarem, links que podemos fornecer ou pistas que possamos dar para pesquisarem o conceito de balança de pagamentos, explorarem, desmontarem, desconstruírem esse conceito e assim tornar evidente e concluirmos com base na pesquisa, na procura e na construção do conhecimento por parte dos alunos, concluírem que, afinal, o que se registra na balança de pagamentos são as transações económicas ocorridas entre residentes e não residentes, conceito que eles já reviram, fizeram revisão, durante um determinado período de tempo e compreende transações sobre bens, serviços, rendimentos, transferências sem contrapartida e operações financeiras. E concluir e levar os alunos a concluírem, não sermos nós a concluirmos, mas levar os alunos a concluírem que, apesar de constar na designação, não são os pagamentos que são registados na balança de pagamentos, mas antes as transações efetuadas. O aluno já chegou à conclusão de que é a transação que é registada e, por vezes, coloca a questão: mas qual é o momento do registro? Em que momento é que se faz o registro? O critério relevante para o registro da balança de pagamentos não é o pagamento, mas a mudança do direito de propriedade. É esse o momento do registro. E podemos utilizar um exemplo muito simples para que o aluno compreenda. Um imigrante pode entrar no nosso país com um automóvel, um carro, e, no entanto, esse automóvel
não é registado na balança de pagamentos. Porquê? Porque não houve qualquer mudança de propriedade, não houve uma transmissão da propriedade desse bem de um não residente para um residente. Outra dificuldade evidenciada pelos alunos é saber qual é a relação entre as transações e as diferentes componentes da balança de pagamentos. Uma estratégia muito simples que podemos utilizar na nossa sala de aula é pedir aos alunos que escrevam no quadro, que deem exemplos, exemplos do cotidiano, que podem ser escritos no quadro pelos alunos. Podemos até ajudar com algumas dicas, experiências do cotidiano das famílias, exemplos de anúncios, passagens em séries televisivas, notícias recentes. E no final pedir aos alunos que, com esses exemplos que foram escritos por eles no quadro, que os organizem em transações sobre bens, transações sobre serviços, transações sobre rendimentos, transações relacionadas com transferências unilaterais e, naturalmente, fluxos financeiros. Com esses exemplos, vamos construir um quadro que a seguir vamos apresentar. Podemos então construir um quadro como este que exemplificamos, onde os alunos poderão estabelecer a relação entre os exemplos que deram e as diferentes transações e assim concluir mais à frente, perceber melhor na altura em que for necessário fazer essa correspondência entre as diferentes categorias de transações e as diferentes componentes da balança de pagamentos, de forma fácil, sem memorização, mera compreensão e construção de conhecimento como se quer. Outra dificuldade revelada normalmente pelos alunos é a diferença, compreender a diferença entre transferências correntes, que são registadas na balança corrente, e transferências de capital, que são registadas na balança de capital. Uma forma simples de estabelecer essas diferenças, sistematizando-as, é fazer um esquema como este, que estou a apresentar, apresentando alguns exemplos de transferências correntes, como as transferências pessoais, as remessas, tais como as remessas dos imigrantes e dos imigrantes, os prémios de jogo, podemos falar aqui no Euromilhões, os donativos públicos, as multas e penalizações e outras transferências realizadas entre residentes e não residentes. E encontrar, a partir destes exemplos, o que de comum eles têm, que é o facto de produzirem um impacto direto sobre o nível de rendimento disponível das partes envolvidas. E até podemos trazer aqui, relembrar o capítulo 9, onde falamos no rendimento da nação disponível bruto, que era calculado somando ao produto nacional bruto a preços de mercado o saldo das transferências correntes líquidas com o resto do mundo, para que eles estabeleçam essa relação. E dizer que, relativamente às transferências de capital, serão todas aquelas transações unilaterais, ou seja, sem contrapartida, entre residentes e não residentes, que não afetam diretamente o nível de rendimento disponível das partes envolvidas. E compreendem, por exemplo, o perdão da dívida, os pagamentos de seguros não-vida associados a situações de catástrofe e apoio ao investimento. Esta distinção é muito importante no caso da balança de pagamentos portuguesa por causa do tratamento estatístico dos fundos comunitários. Os fundos comunitários recebidos por agentes económicos em Portugal podem ser registados em 3 balanças distintas consoante a natureza dos fundos. Por exemplo, os subsídios recebidos da União Europeia são registados na balança de rendimento primário. Outras transferências correntes da União Europeia, como por exemplo o Fundo Social Europeu, que é utilizado para financiamento dos cursos profissionais, ou a nossa participação para o orçamento comunitário, são registados em rendimento secundário. E na balança de capital são registadas as transferências de capital da União Europeia, como é o caso dos fundos utilizados para a construção de infraestruturas, por exemplo, de uma autoestrada. Neste momento, os alunos já terão autonomia para responderem à questão: qual é a relação entre as transações e as componentes da balança de pagamentos? Podemos, com a participação dos alunos, construir um esquema síntese como este. Balança corrente,
inclui as transações sobre bens, serviços, rendimentos, transferências correntes. Lembram-se do quadro que nós construímos com os alunos, em que eles estabeleceram a relação entre exemplos do cotidiano de transferências entre residentes e não residentes e as diferentes transações? E agora conseguem estabelecer a relação entre essas transações que são registadas nas diferentes componentes da balança de pagamentos sem dificuldade, com muita facilidade. E na balança de capital temos as transações, são incluídas na balança de capital as transações sobre ativos e não financeiros, não produzidos e transferências de capital, que agora neste momento eles também não têm dificuldade em estabelecer essa relação. Relativamente à balança financeira, é aquela onde os alunos revelam maiores dificuldades. Ela inclui transações sobre ativos financeiros e passivos, que podem ser ações de empresas, títulos da dívida, por exemplo, da dívida pública, créditos comerciais concedidos ou obtidos a não residentes, empréstimos, derivados financeiros, ouro monetário e direitos de saque especiais. Estas transações são organizadas por categorias funcionais e, nomeadamente, investimento direto, que os alunos já conhecem do 10º ano, porque já delas falaram no capítulo 7, investimento de carteira, derivados financeiros, outro investimento e ativos de reserva. Relativamente à balança financeira, é muito importante que os alunos disponham de muitos exemplos, porque é um assunto que não está propriamente relacionado com a sua vivência, com o seu cotidiano, e, portanto, é pouco significativo, e para que a aprendizagem seja de facto significativa, é preciso explorar muitos exemplos. Se o manual tiver um conjunto de exemplos significativo para que os alunos possam inteirar-se de algo que não faz parte da sua vida, será muito, muito vantajoso. Quanto ao mais às estratégias para que os alunos compreendam melhor esta balança, a minha colega Sandra Figueiredo, mais à frente, irá abordar esse aspecto. Boa tarde. Vamos então ver como é que ajudamos os alunos a melhor perceber como é que os registros na balança de pagamentos são efetuados. Podemos recuar um bocadinho até ao tema 8, em que utilizamos o sistema de contas para registar um valor no lado dos recursos e outro valor no lado dos empregos. Aqui vamos fazer semelhante, só que vamos utilizar crédito e débito. A primeira coisa que temos que identificar é quais são as balanças que estão envolvidas. Se é a balança corrente, se é a balança de capital ou se a balança financeira. E depois temos que os ajudar a perceber se esse valor vai dar origem a uma entrada de moeda no nosso país, então nesse caso será registado a crédito, na balança corrente ou na balança de capital. No entanto, se significar que vai haver saída de moeda do nosso país, então vamos ter que registar no lado do débito. Já na balança financeira, vamos ter que interpretar ou ajudá-los a interpretar de maneira um bocadinho diferente, porque no lado dos créditos nós vamos registar sempre que ocorre uma redução de ativos financeiros ou um aumento dos passivos financeiros, e do lado do débito, o aumento dos ativos financeiros ou uma redução dos passivos financeiros. Portanto, para percebermos melhor como é que o registro é feito, vamos ver alguns exemplos. O primeiro que vos trouxemos é sobre uma estilista que reside em Portugal e que vende a sua coleção a uma loja em Paris num montante de 20.000 euros. Esse montante vai ser recebido de imediato, ou seja, o pagamento vai ser a pronto pagamento, e a transferência ou o depósito vai ser efetuado para a conta bancária que a estilista possui em Portugal. A nossa operação originária vai ser a exportação de bens que a estilista fez. E, portanto, vamos registar na balança corrente e, como vai dar origem a uma entrada de moeda no nosso país, esse registro será feito a crédito. Em contrapartida, vamos utilizar a balança financeira, porque o valor, ao ser depositado ou ser transferido para a conta da estilista, vai proporcionar um aumento do montante que ela possui depositada na sua conta bancária e, portanto, vamos registar a débito na balança financeira. Vamos ver agora um segundo exemplo em que um stand de automóveis residente em Portugal comprou automóveis a uma fábrica na Alemanha por 40.000 euros.
O valor será pago apenas 60 dias após a emissão da fatura. Então, a operação originária que nós temos aqui é a importação do automóvel, que irá dar origem a uma saída de moeda. Por esse motivo, nós vamos registar na balança corrente, balança de bens, e o valor será registado na parte do débito, os 40 mil euros. Como contrapartida, vamos utilizar a balança financeira. O pagamento será feito apenas 60 dias após a emissão da fatura, portanto, não temos nenhuma saída de moeda de imediato da conta bancária. No entanto, este stand de automóveis contraiu uma dívida. Ele vai ter um passivo financeiro e, portanto, neste caso, na balança financeira, nós iremos registar na parte do crédito os mesmos 40 mil euros que registamos na balança corrente. Como terceiro exemplo, escolhemos algo que envolve apenas a balança financeira. Nós sabemos que é aquela em que os alunos têm mais dificuldade em identificar. Normalmente utilizamos a balança corrente, utilizamos a balança de capital. A balança financeira às vezes fica aqui um bocadinho mais esquecida e, portanto, os alunos têm sempre mais dificuldade. Então escolhemos um exemplo em que um residente fez uma transferência bancária da sua conta que possui num banco residente para pagar um empréstimo que ele contraiu junto de um banco não residente, no valor de 60 mil euros. Neste caso, a operação originária vai ser a amortização do empréstimo. Essa amortização do empréstimo vai dar origem à saída de moeda, mas, por outro lado, ela vai representar a diminuição de um passivo financeiro, a dívida que já não vai existir. E, por esse motivo, nós vamos registar na balança financeira no lado do débito. Em contrapartida, o que é que nós vamos ter? O dinheiro que o residente possui na sua conta bancária vai diminuir. Logo, vai diminuir um ativo financeiro. E, por esse motivo, vamos registar do lado do crédito. O quarto e último exemplo que nós trazemos é sobre o Futebol Clube do Porto, que comprou o passe de um jogador a um clube residente no Brasil. Esse passe será pago apenas passado 6 meses e o montante envolvido são 2 milhões de euros. A operação originária é a compra de um ativo não produzido, não financeiro. O passe internacional dos jogadores, neste caso de futebol, são registados na balança de capital, na rúbrica de ativos não produzidos, não financeiros. Neste caso, vamos registar a débito, porque a compra do passe irá dar origem a uma saída de moeda. Em contrapartida, vamos utilizar a balança financeira do lado do crédito, porque como o pagamento só será feito passado 6 meses, isso vai dar origem a um aumento do passivo financeiro, que neste caso é a dívida que o Futebol Clube do Porto tem perante o clube residente no Brasil. Então, para resumir tudo aquilo que foi dito até ao momento sobre a balança de pagamentos, podemos ir recorrendo, por exemplo, aos exemplos que nós fornecemos, construir um quadro síntese das transações que foram apresentadas e se devemos registar do lado do crédito ou do lado do débito e se na balança corrente, na balança de capital ou na balança financeira. Apresentamos então aqui um exemplo daquilo que poderá ser feito nas aulas. Então, de acordo com o que vimos até agora, do lado do crédito, quer na balança corrente, quer na balança de capital, poderemos registar as exportações de bens e serviços, o recebimento de rendimentos ou de transferências e a alienação de ativos não financeiros não produzidos. Do lado do débito, serão registadas as importações de bens e de serviços, o pagamento de rendimentos e de transferências e a aquisição de ativos não financeiros não produzidos. Conforme vimos também nos exemplos, a balança financeira é um bocadinho diferente e então do lado do crédito, alertar os alunos para que se registam a redução de ativos ou o aumento dos passivos e do lado do débito, se ocorrer um aumento de ativos ou uma redução de passivos. Deixamos aqui sim uma proposta de uma eventual ficha de trabalho para fazerem com os alunos. Portanto, nós apresentamos aqui na primeira coluna um conjunto de transações, transações correntes do nosso dia-a-dia, e depois temos 4 colunas, 2 para a balança corrente ou de capital, uma a crédito e uma a débito, e 2 para a balança financeira, uma a crédito e uma a débito. E então podem ir vendo com os alunos, eventualmente até atribuir
montantes a cada uma das transações e podem ir vendo com os alunos se esse valor é registado na balança corrente, na balança de capital, a crédito, a débito, na balança financeira. Portanto, ir construindo com os alunos esta tabela. Podem também utilizar a tabela e, se optarem por atribuir valores a cada uma das transações, podem também utilizar a tabela para determinar os saldos. O saldo da balança corrente, o saldo da balança de capital, mostrar que o saldo vai ser igual ao somatório dos créditos menos o somatório dos débitos, ver, por exemplo, que a balança de pagamentos vai ter um saldo contabilístico nulo, uma vez que a soma dos créditos vai ser igual à soma dos débitos, justificar o porquê do saldo contabilístico da balança de pagamentos ser zero. Portanto, achamos que será uma boa oportunidade para trabalhar com os alunos, fazê-los pensar, fazê-los perceber porque é que estas coisas acontecem. Como é que nós podemos representar o equilíbrio da balança de pagamentos? Podemos, por exemplo, recorrer àquela proposta de trabalho que acabamos de vos apresentar, ou então recorrer ao site do Instituto Nacional de Estatística e ver os dados para Portugal da balança corrente, da balança de capital e da balança financeira. E então, como é que nós vamos representar esse equilíbrio? Nós vamos somar o saldo da balança corrente com o saldo da balança de capital e vamos igualar ao saldo da balança financeira. Estes dois valores têm que ser iguais. Se o saldo conjunto da balança corrente e da balança de capital apresentar um saldo credor, então a balança financeira terá que apresentar um saldo devedor no mesmo valor. E se o saldo conjunto apresentar um saldo devedor, então o saldo da balança financeira terá que ser credor e exatamente no mesmo montante. Podemos aproveitar o facto de que já falamos no saldo conjunto da balança corrente e da balança de capital para perceber ou para fazer com que os alunos percebam qual é o significado deste saldo conjunto. O saldo conjunto traduz a exposição que um país tem em relação aos países do resto do mundo. Ou seja, ela vai traduzir a capacidade ou a necessidade que um país tem de financiamento. Se este saldo conjunto for positivo, já sabemos que o valor do somatório dos créditos será superior ao somatório dos débitos, ou seja, o saldo da balança será credor e, nesse caso, nós dizemos que o país apresenta uma capacidade líquida de financiamento face ao exterior. No entanto, se este saldo conjunto for negativo, então o somatório dos créditos será inferior ao somatório dos débitos. Estas duas contas apresentam um saldo devedor e, neste caso, dizemos então que o país tem necessidade líquida de financiamento face ao exterior. Neste gráfico, podemos ver o saldo da balança corrente e da balança de capital em Portugal, em percentagem do PIB, entre 1999 e 2020. Podemos chamar a atenção dos alunos ou levá-los a perceber que até 2011 a linha deste saldo conjunto estava abaixo de zero, ou seja, o saldo era devedor. Neste caso, então, o país teve necessidade de se financiar junto ao exterior. No entanto, a partir de 2012, a linha já passou para valores positivos e então, neste caso, o país já passou a ter uma capacidade de financiar o exterior. Vamos ver agora este gráfico que apresenta a balança de bens e de serviços, novamente em Portugal. Os valores estão em percentagem do PIB e, novamente, entre 1999 e 2020. Temos a linha laranja que representa a balança de serviços, a linha azul representa a balança de bens, a linha azul, valores negativos, ou seja, o saldo da balança de bens é negativo, apresenta um déficit, enquanto que o saldo da balança de serviços, como apresenta valores acima de zero, ela é superavitária. Muitas vezes estas duas balanças são trabalhadas em conjunto, são tratadas em conjunto e são designadas por balança comercial, porque normalmente falamos
de bens e de serviços. Neste segundo gráfico, temos dados referentes à balança de capital. Em Portugal, os valores continuam a ser em percentagem do PIB e temos novamente entre 1999 e 2020. O que é importante que os alunos aqui percebam? Que esta balança foi sempre positiva, ou seja, ela é superavitária. O que é que podemos também chamar a atenção? Que ela tem sido cada vez menor e em que o valor mais baixo deste período em análise foi atingido em 2019 com 0,8% do PIB. Vamos ver agora os erros e omissões, algo que os alunos também têm alguma dificuldade em perceber este mecanismo. Então, a partir do princípio das partidas dobradas, nós já vimos e já chamamos a atenção dos alunos para esse facto que o total dos débitos deve ser igual ao total dos créditos. No entanto, na prática, isso não acontece e muitas vezes obtemos um saldo diferente do zero. O que é que nós temos que fazer? Temos que introduzir a rúbrica erros e omissões para corrigir esse valor. Como é que nós vamos calcular, chegar ao valor dos erros e omissões? Utilizando a fórmula que vocês podem ver através da variação dos ativos líquidos, ou seja, o saldo da balança financeira, vamos retirar o saldo conjunto da balança corrente e de capital. E o valor obtido será então o valor necessário para corrigir o saldo da balança de pagamentos e conseguirmos o equilíbrio. Deixamos aqui um link para um site da Pordata, em que poderão ter acesso aos valores da balança de pagamentos portuguesa e confirmar precisamente, ou até utilizar os dados da balança corrente, da balança de capital e da balança financeira, para com os alunos chegar ao valor dos erros e omissões necessários para a obtenção do equilíbrio. Para terminarmos, apresentamos como sugestão uma atividade que podem realizar em sala de aula com o objetivo de mostrar aos alunos que o saldo da balança de pagamentos é zero, saldo contabilístico. Para isso, o aluno deverá consultar os dados sobre a balança de pagamentos portuguesa, por exemplo, na página do BPStat, e construir uma tabela como aquela que exemplificamos agora e que utilizamos os dados da balança de pagamentos portuguesa de 2019 a 2021, tal como podem observar, os saldos das várias componentes da balança corrente e o saldo final da balança corrente, da balança de capital e da balança financeira. Qual é o objetivo? Para além de podermos utilizar os dados para relembrar a natureza do saldo de cada uma das componentes da balança corrente e até pedir aos alunos que possam encontrar justificação qual foi a componente que mais contribuiu para o saldo final da balança corrente, o objetivo principal é mostrar, tal como podem ver nas tabelas que apresentamos, que o saldo conjunto da balança corrente mais o saldo da balança de capital, numa balança em equilíbrio, que deve existir, deveria ser igual ao saldo da balança financeira. Não o sendo, como podem ver nestas duas colunas, é porque existem erros e omissões, que deverão ser acrescentados ou subtraídos de forma a que se obtenha o valor da balança financeira igual ao saldo da balança corrente e de capital. O objetivo desta atividade fica assim obtido, porque podemos, com esta estratégia, levar o aluno a concluir que o saldo da balança financeira tem o mesmo valor e o mesmo sinal do saldo conjunto da balança corrente com a balança de capital, ao qual será acrescentado ou subtraído os erros e omissões, caso eles existam. Esperamos que as dicas e as estratégias que convosco partilhamos vos tenham sido úteis para trabalhar com os vossos alunos. Em breve receberão esta apresentação e, se tiverem qualquer dúvida, não hesitem. Estaremos ao vosso dispor através do e-mail que encontram no final desta sessão.
Esperamos encontrar-vos na apresentação deste projeto. Obrigada e até breve. Obrigada e até breve.